Agora sobre eleições. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro voltou a atacar Ciro Gomes e reacendeu uma disputa que já havia provocado rachas dentro do PL e também dentro do bolsonarismo. Michele compartilhou um vídeo nas redes sociais em que um apoiador disse que ela tinha razão ao rejeitar a aproximação entre o PL e o ex-governador do Ceará. Também afirmou que a articulação não tinha como objetivo derrotar o PT, mas atendia a projetos de poder. O novo embate surgiu depois de declarações de Ciro à revista Veja, em que ele afirmou que Lula e Bolsonaro são iguais. A fala aumentou a distância entre o ex-ministro e setores do bolsonarismo, justamente no momento em que o Ceará era visto como uma possível aliança entre as forças de oposição ao governo petista no estado. O tema já havia gerado atritos entre Michele e os filhos de Jair Bolsonaro. No ano passado, em dezembro, a ex-primeira-dama se posicionou contra a aliança com Ciro, enquanto parte do grupo bolsonarista defendia a composição como estratégia para tentar derrotar o PT no Ceará. Aqui, nesse caso, a verdade da discussão se dá em torno de colocar um aliado no governo do Ceará. Para a ala do PL mais próxima a Michele, esse nome seria do senador Eduardo Girão. A análise é de que, com apoio da direita, ele poderia crescer nas pesquisas, assim como André Fernandes, que é deputado, conseguiu um enorme número de votos na eleição passada para a Prefeitura de Fortaleza. André ficou em segundo lugar com uma diferença mínima de 10 mil votos, o que o transformou em uma liderança local. Esse é o cerne da questão. A Michele quer uma liderança local para governar o estado e que seja aliado do PT, que seja aliado do bolsonarismo. Historicamente, o Ciro realmente não é um aliado. Os filhos do Bolsonaro e Jair Bolsonaro tinham essa estratégia de se aliar ao Ciro. A Michele era contra, porque entendia que Ciro Gomes teve um histórico de ser contrário mesmo às ideias do bolsonarismo e de criticar o bolsonarismo. E à época, em dezembro do ano passado, ela fez duras críticas a isso. Isso gerou um racha ali dentro, uma briga, uma tensão dentro do PL e também dentro da família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro teve, inclusive, que pedir desculpas à madrasta publicamente, porque acabou chamando ela de autoritária. Isso elevou o tom dentro do PL. O próprio André Fernandes, que estava também elevando o tom sobre esse assunto, André Fernandes, que é esse deputado que eu citei aí para vocês, que hoje é uma liderança também lá no Ceará. Ele é do PL e também teve que dar um passo atrás no que diz respeito a essa história. A ex-primeira-dama acabou divulgando hoje, pela manhã, um vídeo também sobre esse assunto e a gente vai assistir. Pessoal, paz e bem, eu estou aqui em Fortaleza, entre um compromisso e outro da pré-campanha ao governo, deixando muito claro para vocês, tem essa turma aí que quer se aproximar da direita, entre aspas, que diz que Bolsonaro e Lula são iguais. Vamos combinar, é água e óleo, não tem nada a ver. Bolsonaro é a favor da vida, da família, da ética, da liberdade, e essa turma nunca se manifestou em relação a isso. Aliás, estão se manifestando agora, está chegando as eleições, mas a favor de droga, de matar crianças no ventre, sempre foram a favor. Liga os fios aí, a verdade precisa triunfar e vai triunfar. Grande abraço, Deus abençoe. Tá aí, ela compartilhou o vídeo do senador Eduardo Girão, que é o candidato para o governo do Ceará, que ela está apoiando. E eu já queria falar com o Felipe, porque tem muitas camadas nessa história. O que levaria o Ciro Gomes a precisar do bolsonarismo, do apoio do bolsonarismo no Ceará, neste momento em que ele está muito bem obrigado nas pesquisas eleitorais por lá? Para o Eduardo Girão alcançá-lo, vai ser uma tarefa complicada, vai precisar de um apoio e meio para ele consiga subir. Não que isso seja impossível, mas para que ele consiga subir nessas pesquisas de eleição. Não seria o contrário? Talvez não seja o bolsonarismo que esteja precisando do apoio do Ciro lá no Ceará nesse momento? Mira, essa é uma pergunta excelente, né? Qual que é o papel e qual que é a vontade do bolsonarismo em relação ao Nordeste? Sem sombra de dúvida, na minha opinião, é ganhar do PT. Se o Ciro Gomes conseguir ganhar do PT no Ceará, isso vai repercutir muito nas eleições do Flávio Bolsonaro nacionalmente, até porque ele vai perder um estado importante. Mas o Ciro tem alguns desafios. Todo mundo sabe, Nira, que no Ceará, um pouquinho mais de 60% da população vota no PT e vota no Lula, né?
e um pouquinho mais de 30% vota no Bolsonaro e bolsonarismo. Então, o Ciro Gomes está querendo meio que relativizar a campanha eleitoral nacional para focar nas questões do Ceará. Agora, se isso vai colar ou não, isso é uma pergunta que eu faço, né? Mas no mérito, o Ciro tem razão. No mérito, quando você analisa o bolsonarismo e o PT, eles são parecidos no que há de mais amplo. Por exemplo, pobrismo. Os dois são colocar pobre no orçamento. Segundo aspecto, né? Pobre no orçamento, Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, fiscalismo fiscal, a busca pelo superávit primário. O PT é identitarista, o Bolsonaro guerra cultural, dois lados da mesma moeda. Então no cerne e na essência, o bolsonarismo e o PT são parecidíssimos, né? Na grande maioria dos pontos, né, colocados. Né? Mas essa estratégia do Ciro de tentar relativizar, né, o aspecto nacional, né, e focar nas questões do Ceará, se vai colar ou não, eu sinceramente não sei. Mas se o Lula conseguir transferir o voto dele, do cearense que vota nacionalmente nele, para o Elmano, o Ciro vai ter muito problema esse processo eleitoral. E o bolsonarismo tem para onde correr. Né? Sem sombra de dúvida, a única forma do bolsonarismo conseguir ter força no Ceará será apoiar o Ciro Gomes, que está tendo uma campanha muito mais combativa contra o PT. Aliás, sempre teve uma campanha combativa contra o PT. Né? Uma das críticas que se fazem ao Ciro Gomes, desde 2018, é exatamente o fato dele ter perdido as eleições, não ter ido para o segundo turno, e ao invés de ter defendido o Lula contra a tal violação da democracia, né, e autoritarismo, ele preferiu viajar para Paris e ficar em Paris no segundo turno eleitoral. A gente segue acompanhando esse embate. Vamos acompanhar as pesquisas de intenção de voto. Hoje o Ciro está lá em cima nas pesquisas de intenção de voto para o governo do Ceará. E aí a gente vai começar a entender quem é que precisa de quem. Se é o Ciro que precisa do apoio do bolsonarismo ou se é o bolsonarismo que precisa do apoio do Ciro lá no Ceará, porque o bolsonarismo precisa sim de apoio no Nordeste, que é um reduto histórico do PT e do presidente Lula. Então vamos seguindo acompanhando as pesquisas que estão saindo aí semanalmente. A gente viu ontem, por exemplo, Felipe, teve pesquisa. Gente, me atualizem aí, que é muita pesquisa. Lila, sim. Só um ponto que é importante destacar, aí tem a questão da Michelle Bolsonaro, né? Que é importante registrar o seguinte: a Michelle Bolsonaro faz parte do clã bolsonarista que não aceita nenhum tipo de crítica e nenhum tipo de negociação com os poderes instituídos, né, e com a política tradicional. Né? E parte do bolsonarismo gosta da Michelle Bolsonaro e quer que a Michelle Bolsonaro seja a liderança do clã bolsonarista exatamente porque ela encarna essa figura. Né? Ao contrário do Flávio Bolsonaro, por exemplo, que consegue negociar com outras forças da política, com o Centrão. A Michelle já não. A Michelle se coloca como uma purista, no caso, né? Que falou mal do marido dela, falou mal do Bolsonaro, falou mal do PL, já não merece o apoio do PL e do Bolsonaro nas eleições. Mas política não se faz só na convergência, se faz também na divergência. Então esse é o ponto que eu queria colocar aqui para entender essa manifestação da Michelle Bolsonaro, que faz todo sentido quando você vê o que ela encarna dentro do clã bolsonarista. Mas não seria necessário, Felipe, uma pessoa dessas dentro de um partido, que já é um partido combativo? O PL é, sim, um partido do embate, né? O PT, o PL também é. Não precisa de uma pessoa dessa, ainda mais hoje que ela está à frente do PL Mulher. Não seria complicado se ela tomasse se ela tivesse uma outra postura, se ela tivesse essa postura de aceitar negociações políticas, ela não seria ainda mais criticada? Eu entendo que não, Leila. Eu entendo que há caminho, né, para a política se você realmente não consegue negociar e não quer negociar e é contra que tipo de negociação. E quando eu falo contra que tipo de negociação, são negociações legítimas, né? Não são negociações espúrias. Né? Há o caminho, mas é limitado. A Michelle Bolsonaro, se ela quiser ser presidente da República ou quiser ser uma figura política ainda mais relevante do que ela é, porque ela é relevante para falar que ela não é, ela tem que dialogar para além da bolha bolsonarista. Esse é o grande problema, a grande crítica. Não dá para ela querer ganhar as eleições do PL, evitar o projeto de reeleição do Lula, né? Fazer com que o Flávio Bolsonaro seja presidente do Brasil sem negociar com outras forças políticas, mesmo que outras forças políticas sejam contrárias em algumas medidas, em alguns pontos,
com determinadas opiniões do bolsonarismo e do Bolsonaro, né? Então, se ela quiser atingir um nível maior, na minha opinião, minha humilde opinião, ela teria que conseguir negociar e ceder determinados pontos, naqueles pontos que é possível ceder, né? E outros pontos ela bate o pé e tenta negociar para ter mais do que ela conseguiria. Esse é o recado que eu dou, Neila, em relação a esse assunto. Eu até insisto nessa discussão, porque como ela é hoje um personagem forte na política, e aqui no Distrito Federal, muito certamente, se ela se candidatar para as eleições ao Senado, ela já tem uma vaga garantida. Isso não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Já tem pesquisa que mostra esse resultado. Não é a Neila que está dizendo esse resultado da Michelle Bolsonaro. Ela, de fato, tem muita força entre diversas lideranças evangélicas, as mulheres. Então, ela trabalha muito bem nesse caminho. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: será que durante as eleições não existem personagens políticos que precisam encarnar algumas decisões muito específicas e quando se segue nessa decisão, ela não consegue se dar muito bem nesse sentido? A Michelle, nesse sentido, de ser uma bolsonarista extrema, de ser uma direita de extrema, que não abre uma brecha para negociação. E aí eu estou falando, Felipe, de negociação aqui para a gente ver, que no bastidor tem negociação de tudo, inclusive com o ministro Alexandre de Moraes. Então, para quem é eleitor, está vendo uma Michelle raiz, pura, purista, como você disse. Será que nesse momento de eleição também não é o momento de encarnar um personagem? Neila, eu entendo o que você está colocando, né? Eu acho que faz sentido, né, se a Michelle Bolsonaro quiser realmente depender das eleições para presidente da República, né? Quero que o Flávio Bolsonaro perca as eleições. O mais importante para mim é fechar nos valores, né, que eu entendo que são importantes, que é talvez ser contra a política tradicional, né, ser contra o establishment, ser contra os poderes instituídos. E é isso que eu vou fazer, né? Mas isso vai implicar ela perder as eleições do Ceará, porque provavelmente o Flávio Bolsonaro e o PL não vão conseguir apoiar o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes pode até perder as eleições, né? Mas é bom lembrar que o Ciro Gomes vai ter praticamente 50% do voto, né, da população do Ceará, né? E isso daria condição do Lula ganhar as eleições. Eleição do nacional vai ser tão parelha, 1% para cá, 1% para lá, que se o Lula conseguir ganhar no Ceará, vai fortalecer ele ainda na eleição em nível nacional. Então, assim, ela tem que saber o que ela quer, né? Se ela quiser realmente não ceder, bater o pé e mostrar essa pureza bolsonarista, que é um pouco ingênua na situação, até porque a política não se faz dessa forma, batendo o pé, não negociando. Pelo contrário, para mim a política é sempre a busca do common ground, né? do chão comum, né? De procurar qual que é aquilo que você que você consegue negociar, consegue ceder, ao mesmo tempo consegue caminhar junto, entendeu? Acho que isso para mim que é o grande papel da política, né? Conseguir tolerar o teu adversário político, conseguir ceder um pouquinho, conseguir convencer em outro ponto e fazer com que haja, né, um chão comum para que todos possam conviver de forma harmoniosa. Então, se ela tiver essa postura e convencer, por exemplo, Péria a não apoiar o Ciro Gomes, né, apoiar talvez o Girão, né, ela pode perder as eleições no Ceará, né? Então, para mim, o papel mais tranquilo do PL em relação a esse assunto, considerando que o Ciro Gomes, historicamente, é contra o PT, historicamente sim, 20 anos para cá, é contra o PT, é contra o Lula, né? Então eu entendo que é muito mais fácil ela se aproximar do Ciro Gomes e defender uma aliança com o Ciro Gomes no Ceará, com a noção de que aquilo é importante para um projeto maior, que é colocar o Flávio Bolsonaro ou outra indicação do PL, caso o Flávio Bolsonaro não seja o candidato do PL, colocar o candidato do PL da direita ganhar as eleições no Palácio do Planalto ano que vem. Esse eu acho que tem que ser, para mim, o objetivo principal da Michelle Bolsonaro como representante dessa direita que não consegue negociar e é vista com bons olhos por uma parcela grande do bolsonarismo por conta disso. Agora, se ela quiser fazer um cenário, né, uma cena, eu não vou negociar com ninguém, tal, mas o máximo que vou conseguir vai ser senadora, né, e vou ficar por aí, né, aí eu acho que aí ela pode criar por esse caminho.
Felipe, estávamos falando aí sobre esse projeto maior, que é colocar o Flávio como presidente da República, e eu falei sobre a aceitação e a aprovação histórica do presidente Lula no Nordeste. Isso é fato, a gente, inclusive quando tem eleição, a gente fica de olho nas urnas para ver a apuração das urnas no Nordeste, porque a gente sabe que lá é um reduto do PT. Então, essa é a nossa discussão aqui, se o Ciro precisa do bolsonarismo ou do bolsonarismo precisa do Ciro do Nordeste. Aí, falando de pesquisas de intenção de voto, ontem teve pesquisa Atlas Intel, eu acabei abrindo ela aqui, que mostra o estado do Piauí. No Piauí, hoje, o presidente Lula lidera primeiro e segundo turnos, mas ele lidera com 63,9% dos votos, ou seja, 70% dos votos do estado do Piauí são para o presidente Lula e 15% são para Flávio Bolsonaro. Lembrando que o Piauí é o estado onde o presidente Lula se deu melhor nas eleições passadas, no pleito de 2022. Então, foi onde ele se saiu muito bem, se saiu melhor. Eu acho que tem até o número dessa pesquisa. No pleito de 2022, o presidente Lula ficou com 74% dos votos no primeiro turno e 76,84% dos votos no segundo turno no estado do Piauí. Eu quis exemplificar aqui trazendo os números, porque os números não mentem. Então, eu quis exemplificar a nossa conversa toda aqui sobre a região Nordeste, trazendo esse retrato aqui, essa fotografia do estado do Piauí. Então, sim, Flávio Bolsonaro precisa correr para conquistar votos no Nordeste. Esse é o grande ponto, Lila. É o grande ponto. Ele tem que conseguir reduzir a vantagem que o Lula tem no Nordeste e expandir a vantagem do Lula na região Sul e Sudeste. E uma das formas dele fazer isso é fazer aliança, né? E por isso que eu falo que a aliança do PL com o Ciro Gomes, de forma pragmática, né, e intuitiva, é a melhor coisa para o PL, para Michele Bolsonaro e para Flávio Bolsonaro. Sem isso, sem sombra de dúvida, o PL vai ter dificuldade de aumentar o seu grau de votação na região do Ceará. Bom, olha, falando ainda sobre eleições,